que eu submeti ao evento. O título da minha pesquisa é Epistemologias de Probabilidade na BNCC, né? A BNCC aqui é Base Nacional Comum Curricular, né? Nosso currículo. Esse trabalho ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu curso na STU, claro, no programa de pós-graduação em Educação Matemática. Então, o objetivo aí da pesquisa é identificar esses significados de probabilidades, as epistemologias, né, de probabilidade presentes na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e como que esses significados se organizam, em quais anos eles estão, como que eles estão dispostos. Então, para isso, eu explorei inicialmente essas epistemologias de probabilidade da história recente, aí, então, ali, século XIX, século XX mesmo, todos esses estudos que teve em termos de probabilidade, até por uma perspectiva mais filosófica, então, de pensar, né, em como obter essa probabilidade, o que, que é essa probabilidade. Então, aí eu peguei algumas dessas mais estudadas recentemente, as mais comuns, que é as epistemologias clássicas, subjetiva, frequentista, né, e fiz um breve resumo sobre elas, e, e busquei justamente para dar um suporte teórico para a minha análise de dados, né. É uma pesquisa documental, então eu analisei um documento sem nenhum tratamento científico, né, que é a BNCC, e fui dividindo esse texto em partes, fui organizando essas partes, né, as que em geral são as habilidades, em categorias abertas, que eu fui descobrindo ao longo do processo da pesquisa, e aí eu fui encontrando convergência a partir dessa análise, desse esmiuçamento, né, a partir dessa pergunta de pesquisa aí, desse nosso, né, sobre quais são esses significados de probabilidade na BNCC. Então, na análise de dados, eu fui dividindo, né, nas categorias, pensando nessas diferentes significados de probabilidade, e eu fui encontrando algumas coisas interessantes. Então, as minhas categorias foram, né, uma das é comparação qualitativa de probabilidades, que eu chamei, então, em que eu vi que a probabilidade não tinha tanto a ver com o número, né, com o valor, a fração, e sim, às vezes, uma ordem de grandeza, então a probabilidade nem sempre vinculada àquela objetividade total, né? Então, eu teve outra categoria foi a determinação de probabilidade clássica, então aí casos favoráveis sobre casos possíveis, né, ou bem clássica ali pela Laplace. Determinação de probabilidade frequentista, então aquela probabilidade a partir da repetição de um experimento. Características de espaços amostrais e suas relações com a probabilidade. Então, habilidades que exploram muito a questão do espaço amostral, da combinatória, né, e tipos diferentes de espaço amostral e o que isso impacta na probabilidade. E, por fim, uma outra que eu chamei de propriedades matemáticas gerais, né, que eu quis pensar em propriedades que se aplicam a todas esses tipos de probabilidade. Então, como a propriedade da soma de probabilidades, a probabilidade condicional, de certa forma, e coisas assim. O que eu notei de interessante no estudo, nas minhas conclusões, minhas considerações, foi que, apesar da BNCC ter aumentado muito as habilidades de probabilidade em relação aos PCNs, né? Então, aumentou para todos os anos de escolaridade, desde o primeiro até o terceiro no ensino médio ali, a gente tem algo de probabilidade, né? E também deu uma aumentada para além da interpretação clássica, trouxe coisas a mais. Contudo, aí, quando a gente vai olhar para os anos finais do ensino médio, nós só temos habilidades relacionadas à probabilidade objetiva. Então, esses estudos mais quantitativos, de fração, né? Então, o que é algo muito esquisito, porque lá nos anos iniciais era tudo mais qualitativo, mais subjetivo, a probabilidade, né? Então, você não tem, parece que essa probabilidade subjetiva não existe mais, sendo que é uma interpretação importante, relevante, não é porque ela é subjetiva que ela é mais simples e menos importante aí no estudo do aleatório, né? Então, ainda questionei ainda a falta de generalização dessas propriedades matemáticas para outras concepções. Então, ele fala, vamos estudar a questão da soma das probabilidades, né, de todas as probabilidades ser igual a 1. Isso ele fala, né, quando ele deixa isso em aberto, ou ele só limita isso ao tipo da probabilidade clássica, eu acho que é algo bastante limitante, porque essa propriedade ela é geral, dá para testar ela com outras
outras concepções diferentes de probabilidade, e me parece algo interessante. E além disso, né, eu acho que para um currículo que promova esse letramento probabilístico aí, acredito que seja fundamental a gente ter essa diversidade de interpretações de probabilidade, até para atingir diferentes alunos, diferentes contextos, diferentes problemas e situações, diferentes fenômenos. Então, para além dos jogos do azar, a gente pode discutir tomada de decisão, a gente pode discutir questões ambientais, a gente pode discutir uma série de problemas relevantes e importantes que tornam a probabilidade realmente essencial no nosso currículo. Então, eu acho que a BNCC, em suma, né, a BNCC trouxe esses avanços importantes, mas ainda não é suficiente para atender todas as demandas do conhecimento probabilístico do mundo moderno.